Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora nosso estudo no capítulo 3 do livro Buriti mais História. Estamos agora na unidade 4. E o capítulo 3 vai tratar sobre os marcos de memória da página 126 até a página 130. Vamos em frente? Retomando então o nosso estudo, estamos na unidade 4, Herança Cultural, e vamos começar hoje o estudo do capítulo 3, Marcos da Memória, que vai da página 126 até a página 130. Vamos adiante? Vamos lá. O capítulo 3 da unidade 4 do livro de História vai falar sobre os marcos da memória. Então, antes de começar a explicar o capítulo, eu vou explicar o que significa marcos da memória. Vamos entender essa palavra marcos como a palavra marcação ou marcar. Marcar a memória. O que marcou a sua memória? Onde foi anotado, onde foi feita uma marca na sua memória? Aquilo que você se lembra. É um pouco sobre isso que o capítulo 3 vai tratar, sobre os marcos da memória. Bom, o livro inicia então trazendo duas definições, dois conceitos diferentes sobre a palavra memória. Sobre a palavra memória que vai ser discutido nesse capítulo. O primeiro conceito que ele traz é a memória equivalente à lembrança. Como assim, lembrança? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você se lembra de um final de semana que você passou na casa dos seus primos? Que vocês brincaram, se divertiram? Você tem algum tipo de lembrança de uma viagem que você fez com a sua família, que foi muito legal, foi muito divertido? Bom, esse tipo de lembrança é conhecida como memória. É uma das maneiras de se dizer o que é memória. Memória equivalente à lembrança. Lembrança que você tem guardada na sua memória. Algo que marcou a sua vida, que marcou a sua história e, portanto, ficou gravado, ficou marcado, tem uma marcação na sua memória. Uma lembrança. Esse é um dos conceitos que a primeira parte do livro traz sobre memória. Ele traz também o segundo conceito, um segundo entendimento, memória como um hábito que nós herdamos culturalmente. Então vamos pensar o seguinte: muitas das coisas que nós fazemos hoje, a maneira como nós vivemos no nosso dia a dia, foram ensinadas a nós por outras pessoas. É uma espécie de memória coletiva, um conhecimento que foi construído por um grupo de pessoas, que foi passado de pai para filho, para neto, para bisneto, de uma geração para outra geração. Então vamos pensar o seguinte: um grupo de pessoas, uma tribo indígena, uma comunidade que vivia junto, pessoas que viviam juntas, descobriram um certo conhecimento, uma maneira de se cozinhar um alimento, ou uma maneira de fazer uma roupa, ou então descobriram uma planta medicinal. Pessoas tinham dor de cabeça, diarreia, febre, dor de estômago, iam lá no fundo da sua casa e pegavam uma plantinha, faziam um chazinho, amacetava, tomava e aquela doença, aquela enfermidade passava. Ocorria um alívio de uma doença, de uma enfermidade. Tudo isso, todo esse tipo de conhecimento é conhecido no livro, né, através da memória, como um hábito que nós herdamos culturalmente. Um grupo de pessoas construiu esse conhecimento e esse conhecimento se transformou em uma memória coletiva. Está aqui no livro, memória coletiva. E essa memória coletiva foi passando de uma geração para outra geração, se transformando em uma memória, um conhecimento compartilhado por pessoas de diferentes lugares e de diferentes tempos. Então aqui são alguns exemplos de memória coletiva, de hábitos herdados culturalmente, como eu já citei,
um tipo de bordado, uma forma de fazer um alimento, a cura de uma doença através de uma planta, são alguns exemplos que o texto traz, que o livro traz sobre a memória coletiva. Adiante, eu vou dar um exemplo para vocês, que não está no livro, mas só para ficar mais clara essa ideia de memória como memória coletiva, um hábito cultural. Então, muito antigamente, os índios descobriram uma maneira de consumir um alimento sem que esse alimento fizesse mal. Esse alimento é a mandioca brava. Então essa tribo de índios descobriu que existia uma raiz e essa raiz era venenosa. E quem comesse essa raiz iria morrer, ok? Mas essa mesma tribo de índios descobriu também que se eles cortassem essa raiz em pedacinhos bem pequenos, lavasse esses pedacinhos, deixasse tudo isso no sol para secar e depois cozinhasse esse alimento, né, essa planta, no fogo, essa toxina, esse veneno que estava na raiz, ele era eliminado. E essa raiz, então, poderia ser utilizada como alimento. Então, essa é a história da mandioca brava. Mandioca brava, né, vocês conhecem, acredito, a mandioca normal, mandioca mansa. Essa mandioca brava, ela possui veneno, ela possui toxinas que podem matar um ser humano. Mas os índios descobriram, depois de muito tempo, que cortando, deixando secar, lavando, cozinhando, era possível extrair o veneno da raiz e então consumir essa raiz como um alimento normal. Esse conhecimento coletivo, essa memória coletiva, foi sendo passada de uma tribo para outra tribo, de uma família para outra família, de uma geração para outra geração, e esse conhecimento ele foi sobrevivendo no tempo, transformando-se em uma memória coletiva, como diz lá no texto, memória coletiva. Então, o texto já falou um pouco sobre a memória como lembrança, né, como algo que você se recorda, que você gravou na sua cabeça de um momento da sua vida. E agora o texto também fala um pouco sobre a memória coletiva. Vamos adiante? Bom, o texto segue então falando um pouco sobre um outro conceito de memória. Agora a memória histórica coletiva, ou a utilização e os usos dos processos históricos. Bom, nós vimos em um outro capítulo, em um outro estudo, que alguns documentos oficiais são elaborados por pessoas que estão no poder, por pessoas que governam, homens e mulheres poderosos. Essas pessoas contam a história da maneira que lhes interessa. E uma maneira de se contar a história é através da mobilização e de uso de processos históricos. Por exemplo, como o livro traz aqui, o ato de dar nome de pessoas a ruas, a praças, a prédios. Quando você quer evidenciar uma pessoa, quando você quer mostrar para as novas gerações, para as atuais gerações e para as novas gerações que uma pessoa é importante ou que uma pessoa foi importante, você pode usar o nome dessa pessoa e dar para uma rua, para uma avenida, para uma praça, um prédio público, um edifício. É uma das maneiras de se mostrar que aquela pessoa para você era importante e uma maneira de utilizar os recursos, né? Mobilizar os recursos para evidenciar que certa pessoa é ou não é importante. Então eu vou trazer aqui para vocês aqui uma explicação mais detalhada. Alguns grupos políticos gostam de homenagear pessoas dando seus nomes às ruas, avenidas, praças, prédios públicos. Às vezes, alguns grupos políticos, eles também tentam esconder outras pessoas que não os agradam. Então, como que você esconde uma pessoa que faz parte da história? Um grupo foi lá e deu o nome
para uma rua de uma pessoa, de um personagem da história. Mas um outro grupo que não estava no poder, passou algum tempo e entrou no poder, o que esse grupo pode fazer? Ele pode trocar o nome da rua. Vai lá e troca o nome da rua. Eu não quero que as pessoas lembrem dessa pessoa. Quero que essa pessoa seja esquecida. Então eles vão lá e trocam o nome da rua. Para que não haja memória, para que não haja resquícios da existência daquelas pessoas. Isso tem a ver com algo que nós falamos em outro texto, né? Para alguns grupos políticos, para algumas pessoas, uma pessoa ou uma situação que aconteceu representa um fato de orgulho e de glória. Mas para outro grupo de pessoas ou para outro grupo político, esse fato ou essa pessoa não representa algo que se possa orgulhar, mas representa algo triste, vergonhoso, enfim. Então, dependendo de quem está no poder ou de quem não está no poder, a história é contada de uma forma ou de outra forma. Quando você está no poder e quer evidenciar alguma coisa, você espalha o nome dessa pessoa por lugares. Todo mundo vai lembrar, todo mundo vai conhecer. E quando você quer esconder, então você não dá o nome dessa pessoa, você tira o nome dessa pessoa da visualização. E as pessoas, com o passar do tempo, vão esquecendo e não se lembram de alguns fatos históricos. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, explicar isso aqui um pouco melhor com um outro exemplo, que não está no livro, mas só para vocês entenderem essa ideia de utilizar, mobilizar os processos históricos com fins determinados. Trouxe aqui para vocês 4 imagens. São imagens aqui da Alemanha nazista. Então eu vou exemplificar para vocês. Na Alemanha havia uma propaganda nazista em rádios, panfletos, pinturas e fotografias que mostravam as colônias onde os judeus viviam, felizes com suas famílias. Então essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem de uma família de judeus que foi para uma colônia dominada pelos alemães. Então, se vocês olharem nessa imagem, vocês vão falar que essa família está triste? Essa família está com maus tratos? Claro que não, né? O pessoal está todo reunido, está bem vestido, estão felizes. Bom, eles foram levados para uma colônia de escravos judeus. E os nazistas queriam mostrar para outras pessoas que os judeus viviam bem. Então eles produziam um material, eles produziam fotografias, imagens que mostravam os judeus vivendo bem. Mas na verdade, os judeus não estavam nada bem. Eles estavam, olha só, dessa forma aqui, ó, sem comida, sem alimento, sem roupa, muito magros, desnutridos. Essa era a condição real deles. Mas os judeus, os nazistas, mostravam os judeus de outra forma. Mostravam eles dessa forma, como se eles estivessem bem. Além disso, como eles estavam no poder, eles queriam mostrar como eles eram bons, como eles eram perfeitos. Então eles tiravam fotografias e faziam novelas e propagandas mostrando o exército alemão como um exército forte, poderoso, alinhado, com soldados como guerreiros que defendiam a nação, quando na verdade os alemães eram assassinos, escravizavam pessoas, matavam pessoas. O que mais que os alemães faziam? Eles faziam uma propaganda política voltada, uma propaganda ideológica voltada para os jovens. Eles queriam mostrar para os jovens, eles queriam atrair os jovens para que eles reconhecessem nos soldados alemães homens fortes, homens guerreiros. Então, os alemães eles utilizavam toda uma propaganda, fatos históricos, nomes de ruas, estátuas, nomes de edifícios, para mostrar a história
de uma maneira que eles queriam que a história fosse contada no futuro. Eles gostariam que os alemães fossem vistos no futuro como heróis, homens generosos, bondosos, quando na verdade eles eram monstros que faziam esse tipo de coisa aqui com as pessoas. Então esse aqui foi um exemplo de como que se utiliza os processos históricos para evidenciar um fato histórico ou para esconder um fato histórico, né? Quem está no poder vai utilizar nomes de ruas, praças, prédios para evidenciar algumas pessoas e esconder a história de outras pessoas. Então tudo isso é para vocês entenderem esses tipos de memória, como disse o texto. Tem a memória lembrança, que gravou na sua memória aquele dia feliz que você teve. Tem a memória coletiva, que são esses hábitos, esses costumes, esse conhecimento que é aprendido de uma geração para outra geração, que é ensinado de uma pessoa para outra, de um tempo para outro. E também tem a história, a memória histórica com fins determinados. A história que as pessoas que estão no poder querem contar ou a história que eles querem esconder. Tudo bem? Vamos adiante? Para não ficar muito grande esse vídeo, eu separei ele em algumas partes. Essa foi a primeira parte e eu quero deixar 3 recadinhos para vocês. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros alunos. Nos vemos na parte 2. Até a próxima. Tchau!